Se você é jovem advogada, jovem advogado e não sabe como atender um cliente de direito das famílias que chega para você, vem comigo que eu vou te explicar. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Marcela Simoncello, eu sou advogada especialista em direito das famílias e já tem aí mais de 4 anos que eu estou atuando nessa área. E hoje eu quero compartilhar com você o meu script de atendimento. Esse é o meu método que eu desenvolvi para que eu possa fazer um atendimento, uma consultoria jurídica com segurança, sem precisar ficar consultando o tempo inteiro no Google, sem dizer para cliente, olha, depois eu te dou a resposta, depois eu olho isso e te falo. Então eu quero passar autoridade no meu atendimento, eu sigo os seguintes passos que eu já vou te contar já já. Antes de continuar, eu já vou te pedir um enorme favor para mim e para você. Se inscreve aqui no meu canal porque eu vou estar trazendo sempre informações valiosas para você que quer entrar no mundo do direito das famílias com segurança, estratégia, entendendo de teoria e prática. Tem uma situação que eu não gosto, é quando o cliente chega pro advogado para falar sobre o caso dele e o advogado fica sem saber de nada, ele não entende nada do assunto, ele não se preparou antes. Então o script que eu vou te apresentar aqui vai ser um resumido, o completo você vai ter acesso depois nos próximos vídeos. Então o script é um caminho, um roteiro resumido para você fazer os seus atendimentos de divórcio, pensão alimentícia, guarda, inventário, qualquer assunto dentro do mundo do direito das famílias. E aí você nunca vai passar perrengue, aperto do cliente chegar, te contar uma coisa e você não saber o que dizer, não saber como resolver, não saber qual é o direito do cliente, porque você vai ter se preparado antes. Porque pensa que desagradável, o cliente vai te falar sobre o divórcio e fala, olha, doutor, eu tô aqui com uma questão relacionada, tem a empresa da minha esposa, tem a empresa do meu esposo, como que isso vai entrar na partilha e tudo mais. E você simplesmente dizer para ele, olha cliente, eu não sei, eu vou ter que estudar e te dou retorno depois. Gente, é claro que é válido, se é uma questão que você não sabe, que é complexa, um caso que você nunca viu, uma situação realmente assim, diferente, você pode falar com o cliente, olha, o seu caso, essa situação específica, ela é muito complexa, ela demanda uma análise mais aprofundada das provas, eu vou precisar consultar alguns livros, verificar na legislação. Só que, nesse caso, você vai saber sair pela tangente, você não vai simplesmente virar e falar, eu não sei, eu vou ter que estudar. Não, você já vai apontar para o cliente, olha, eu preciso dessas e dessas provas, eu preciso analisar tudo isso que você me trouxe, eu preciso consultar mais algumas coisas para poder te dar uma resposta mais certeira. Vê só como que isso passa mais autoridade do que simplesmente dizer, eu não sei, eu vou estudar e eu te dou retorno depois, tá bom? Concorda comigo? Mas então vamos lá, o primeiro passo, o cliente te procurou, vamos no cenário do WhatsApp, porque hoje aqui o meu escritório ele é online, eu faço atendimentos 95% de forma online, é raro eu ter o atendimento presencial, até para quem mora na minha cidade eu faço atendimento online, acredita nisso? Então o cliente me procura, às vezes me acha pelo Google, pelo Instagram ou muito por indicação também. Então me manda um WhatsApp e fala assim, olha, doutora Marcela, meu nome é fulana, eu tô passando por esse problema, eu tô querendo dar entrada no meu divórcio, como que funciona? Muitas vezes chegam perguntando como que funciona. A gente precisa ali, naquele momento inicial, antes de falar com a cliente, olha, a gente tem que fazer uma consultoria jurídica e ela é X reais. Antes desse momento, você tem que extrair informações importantes da cliente, porque é isso que vai guiar o seu pré-atendimento, que é a fase que nós estamos, a fase do WhatsApp, e é o que vai guiar o seu atendimento depois presencial ou online. Então, eu digo para a cliente assim, olá, tudo bem? Meu nome é Marcela Simoncello, eu sou advogada especialista em divórcio, me conta aqui o que está acontecendo, pode mandar áudio, pode mandar texto, me explica a situação. A partir daí, eu vou colhendo informações da cliente, vou fazendo perguntas, ela vai me contar de uma coisa, vai falar assim, divórcio, a gente tem patrimônio. Eu faço perguntas, qual tipo de patrimônio, tá em nome de quem? Você depende financeiramente do seu marido, porque a gente já consegue entender se a cliente tem condição de pagar um advogado ou não, por exemplo. Vou fazendo perguntas. Depois de perguntar, eu não vou explicar direito nenhum para ela no WhatsApp. Eu não explico os direitos da cliente por mensagem do WhatsApp. Eu digo, olha, o seu caso, e eu costumo mandar áudio, o seu caso é realmente muito complexo. Não é qualquer advogado que consegue resolver isso, tem que ser um especialista na área. Mas para que a gente possa prosseguir
eu preciso te explicar melhor quais são os seus direitos, como funciona o processo, quais caminhos você vai seguir. Eu tenho que traçar uma estratégia para você, eu tenho que escutar o seu caso de novo, você tem que me contar com mais detalhes ainda para a gente poder ter aí uma resposta assertiva, segura para você, cliente. E para isso a gente tem a consultoria, que é tantos reais, eu tenho vaga, data tal e tal e tal. Você quer agendar? Então, quando a cliente me procura, mesmo que ela já diga, olha, doutora, eu quero entrar com divórcio, qual que é o valor? Eu nunca digo qual que é o valor pelo WhatsApp. Eu falo, olha, cliente, eu não consigo te dar o valor, porque ele depende da complexidade do seu caso. Me fala um pouquinho do que está acontecendo, me conta aqui pelo WhatsApp para a gente dar prosseguimento. É sempre assim, gente. Inicialmente, eu já puxo as informações principais dessa cliente. Elas servem para quê, essas informações? Primeiro, para se eu fechar o atendimento, a consultoria, eu já ter noção do caso que eu vou estar tratando com aquela pessoa. Segundo, para poder despertar na cliente o senso de urgência, de perigo, para mostrar para ela que se ela não der o passo agora, se ela não vier para a consultoria para entender melhor a situação e os direitos dela, ela vai estar correndo risco, porque aquela situação pode se agravar, ela pode perder aquele direito. Então, eu puxo o máximo de informações que eu consigo pelo WhatsApp. Manda aquele áudio dizendo, olha, eu sou especialista, não é qualquer advogado que resolve essa situação, preciso entender mais a fundo o seu caso, preciso que você me mande documentos, e aí nós vamos traçar uma estratégia, eu vou te explicar quais são os seus direitos, vou tirar as suas dúvidas, faço isso e falo, a consultoria é tantos reais, tenho vaga, data tal, tal e tal. Quer agendar? A cliente agendou. Eu cobro de forma adiantada, olha, para garantir o horário, eu preciso que você me faça o pagamento adiantado, porque tem outros clientes me procurando e eu não posso segurar o horário por muito tempo. Então, me faça o pagamento até tal hora para a gente confirmar esse horário. Cliente fez o Pix, pagou a consultoria, maravilha. Você vê que desde o WhatsApp eu já estou demonstrando a minha autoridade. Eu não estou conversando com ela como uma amadora. Eu estou explicando para ela que ela tem direitos, mas que para eu dizer quais são os direitos dela, eu tenho que analisar com calma a situação, porque é verdade. Quando a gente fala de divórcio, guarda, pensão alimentícia, a gente tem que ouvir todo o relato da cliente, a gente tem que analisar as provas, os documentos que ela tem, para aí sim começarmos a falar sobre os direitos, sobre como que é o processo, quais são as chances dela, etc e etc. Então, com essa pequena pesquisa que você fez inicialmente de processos, empresas, veículos e, se for o caso, imóveis, você consegue já verificar algumas coisas. O poder aquisitivo do cliente que chegou até você já consegue ali entender se aquele cliente tem condições de pagar honorários, para você poder adequar a sua proposta de honorários, principalmente na questão do parcelamento. E você já consegue também se preparar melhor para explicar a situação, os direitos lá na hora do atendimento. Então, se vem uma mulher, ela quer se divorciar, ela fala, olha, eu sei que nós temos patrimônio tal e tal, mas eu não tenho certeza, o meu marido ele tá escondendo coisas de mim e eu não sei direito. Aí o que a gente faz? Pesquisa para ver se tem algum processo no nome dela, processo no nome dele. Vai lá, faz a pesquisa para ver se tem veículos. Às vezes eu já achei veículos que a mulher nem sabia que existia, mas estava em nome do marido. A gente vê também se tem empresa, se tem algum imóvel. A pesquisa do imóvel costuma ficar mais cara pra gente, mas pode ser que valha a pena na situação. E com isso você vai para o atendimento preparada, porque você vai pegar todos aqueles documentos que a cliente te mandou, todas as informações que ela te mandou, você vai passar para um arquivo Word, vai escrever, vai sentar a bunda na cadeira, vai pegar o livro e vai estudar aqueles temas específicos, para na hora do atendimento a cliente sair de lá com um contrato assinado. Gente, eu sou assim. Eu gosto que a cliente saia da minha mesa ou saia da minha videochamada com o contrato fechado, porque eu gosto de demonstrar autoridade do início ao fim. Isso traz segurança para a cliente e faz ela assinar o contrato para a gente. Então é claro que nem todo contrato eu fecho no atendimento. Pode ser que a cliente fale, olha, me manda uma proposta por escrito que eu vou analisar e tal. Eu até mando sim, mas depois eu procuro ela, tento saber se teve alguma dúvida com relação à proposta. Mas quando a gente demonstra autoridade durante todo o período de contato com a cliente, quando no atendimento você fala com ela com certeza, com firmeza, você consegue fechar o contrato de maneira mais fácil. A cliente então fechou, fez o Pix,
eu envio um formulário, eu tenho no Google Forms, um formulário do próprio Google, com algumas perguntas estratégicas para essa cliente me responder. Então, desde os dados pessoais dela, até dados do marido ou do genitor, patrimônio e outras informações que eu considerar importantes para aquele caso específico. Então, eu tenho formulário para divórcio e união estável, e eu tenho formulário para pensão alimentícia e outro só para quando é só processo de guarda, que são as 3 maiores atuações minhas aqui no escritório. Eu envio esse formulário para a cliente e digo, olha, é importante que você responda esse formulário até a data tal, com antecedência, então tem que ser no máximo, assim, no mínimo, né, vamos dizer, no mínimo, 2 dias antes do seu atendimento, para você ter tempo de se preparar. Preciso que você responda esse formulário e me envie os documentos até o dia tal, para que a nossa consultoria seja mais proveitosa ainda para você. Respondeu o formulário, te enviou os documentos, você vai sentar, você vai pegar a primeira coisa, nesse formulário você tem que pedir o nome completo, o CPF dela e da parte contrária. Você vai abrir o PJE, vai fazer uma pesquisa, ou o PJE, no Projude, ali no seu estado, se existem processos em nome dessas pessoas. Você vai pesquisar, pode pesquisar no Jus Brasil, mas é bom a gente abrir o sistema judiciário, né, o sistema do próprio judiciário, para ficar mais fácil. Então, olha também na Justiça do Trabalho, que é super importante. Você vai pesquisar, usar algum sistema. Eu uso o site Credilocaliza. Não, eles não me pagam para falar isso, mas é porque ele ajuda muito mesmo no dia a dia. É uma pesquisa paga nesse site Credilocaliza, você consegue ver veículos, empresas e até imóveis, mas imóveis fica mais caro e às vezes não é tão vantajoso para o caso específico, para essa análise inicial da sua cliente. Então, chegou a hora do atendimento, a primeira coisa, você vai se apresentar de novo para esse cliente, vai dizer que você é especialista no assunto e você vai falar assim, olha, você já me adiantou muitas coisas pelo WhatsApp, mas eu quero ouvir do zero a sua situação. Me conta tudo que eu vou estar aqui anotando, vou estar prestando atenção e depois a gente vai começar a conversar sobre os seus direitos. E nesse momento, eu digo que é uma parte mais emocional do atendimento. A gente ouve com muita atenção para entender quais são os medos do cliente, quais são os desejos dele, o que é a maior dúvida, porque no próprio falar ali, contar a história, ele já coloca as dúvidas sobre o assunto. Então você preste muita atenção nessa parte inicial, que é a narrativa da situação, a narrativa do caso que o cliente está trazendo para você. Então você anote os pontos que você achar mais importantes. Eu tenho o costume de usar aqui o aplicativo Zoom para videochamadas, e o Zoom, quando ele é pago, você paga a mensalidade dele, você consegue gravar as videochamadas. Então, sempre que eu quero gravar, que eu não quero ficar anotando cada vírgulazinha, cada detalhe, eu falo com a cliente, olha, eu posso gravar a nossa reunião, vai ser uma gravação que vai ficar guardada só comigo, é só para não ter que ficar digitando tudo que você diz e poder prestar mais atenção. Eu uso esse recurso principalmente com clientes vítimas de violência doméstica, para não ter revitimização. Então a cliente me conta toda a história dela ali, fica gravada, e eu não tenho que ficar perguntando para ela depois coisas que ela já me contou, para não fazer ela sofrer novamente. Então a primeira parte do atendimento é essa, o cliente vai te contar toda a história e você vai, assim que terminar, dizer, olha, agora eu vou te fazer algumas perguntas com base em tudo que eu anotei para esclarecer alguns pontos, com base nos documentos que eu achei, etc. e tal. Por que eu te pedi para fazer aquela pesquisa inicial? Porque você, nessa hora, vai falar com a cliente, olha, eu dei uma pesquisada no seu nome, no nome do seu marido, e eu encontrei alguns processos judiciais. Você já está sabendo desses processos? Como que está o andamento? Porque se for um processo contra a cliente, por exemplo, e ela não tiver advogado ainda, você já puxa esse processo para você agora. E aí você diz, olha, se você não tiver advogado para esse caso ainda, a gente pode conversar sobre isso no outro momento, eu te explico melhor o que está acontecendo nesse processo e tudo mais.
Então você vai demonstrar para a cliente que você teve interesse realmente de entender a vida dela. Tanto é que você descobriu coisas que ela nem sabia. Então você descobriu um processo no nome dela, um processo no nome do marido, um veículo no nome dele, uma empresa que ele tem e ela nem sabia. Então percebe que você está entregando mais do que você combinou com ela, porque você tinha combinado de explicar os direitos dela e traçar uma estratégia, mas você está mostrando para ela muito mais, você está dando um panorama geral até da vida dela. Então você vai ali fazer as perguntas estratégicas de acordo com o caso da sua cliente e vai guiando ela, vai sempre esclarecer tudo que você tiver dúvida no que ela falou. Se ela disse alguma coisa que não ficou muito clara para você, pergunta, pede para explicar de novo e anota tudo que foi importante. Com isso, você, eu pelo menos faço assim, pergunto, olha, já te fiz as minhas perguntas, agora eu vou entrar na parte de te explicar o que é o seu direito e como que funciona o processo. Você quer me contar mais alguma coisa que esqueceu? Ah, não, tudo bem. Então tá, eu vou começar a te explicar e você pode me interromper caso surja alguma dúvida ou caso você lembre de alguma coisa. E aí você vai ter um roteiro do que você vai explicar para essa cliente. Então você vai começar com o tópico A, depois vai pro B, depois vai pro C, D. Você vai seguir essa linha do tempo, esse roteiro, e explicar ponto a ponto do caso da cliente. E você vai explicar depois como que funciona o processo, quais são os custos que essa cliente vai ter com esse processo. E por último, você vai dizer, olha, já te expliquei tudo, ficou alguma dúvida? Não, não tem dúvida? Agora eu vou te falar como funciona o meu trabalho. Essa é a última etapa do seu atendimento, seja presencial ou online, que você vai dizer para a cliente como que funciona o seu trabalho, caso ela queira fechar o contrato de honorários para você representá-la naquela questão jurídica. Então você vai explicar o que você vai fazer por ela. Então, olha, eu vou dar entrada no processo de divórcio com pedido de partilha de bens, para a gente aí lutar pela sua metade do patrimônio, até mesmo aquele patrimônio que você não sabe que existe, porque dentro do processo, como eu te expliquei, a gente vai pedir a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, tal, e vou lutar com você para a gente conquistar esses direitos. E esse processo, como eu já te disse, pode vir a demorar tanto tempo. Como é um processo complexo, que vai demandar muito trabalho da minha parte, muita atenção da minha parte, nós vamos ter que fazer várias outras reuniões, eu cobro X reais de honorários advocatícios, mais a porcentagem tal. E esse valor, eu vou ser sincera com você, ele é inegociável. Eu não negocio esse valor. O que a gente pode combinar é uma forma de pagamento que fique boa no seu bolso. Porque, gente, a verdade é que eu não gosto de negociar o valor dos meus honorários. Eu já calculo ele pensando nos meus custos no escritório, no tempo que esse processo vai demandar e no lucro que eu quero ter. Então, o que eu faço pela cliente é facilitar a forma de pagamento. Eu costumo pedir 30% de entrada, porque, de fato, o momento inicial do processo é o que dá mais trabalho. Você fazer a petição inicial é o que dá mais trabalho. Então, eu peço 30% de entrada e aí o parcelamento, eu sugiro um parcelamento para cliente e falo, olha, assim fica bom para você, ou então quanto que você pode comprometer de renda por mês? E apresento esse cenário para ela. Eu dou uns minutinhos para ela pensar, se não pensa, mas vamos tentar resolver isso hoje para a gente já dar início logo, o mais breve possível. Se a gente fecha contrato hoje, eu já começo a trabalhar amanhã no seu caso, já te envio a lista de documentos complementares que eu preciso, já vamos dar início ao seu caso já essa semana, amanhã ou no próximo dia útil, para que você não tenha mais prejuízos, para que você não corra mais riscos. E aí a gente fecha o contrato ou não. E um tópico para o próximo vídeo vai ser exatamente o contrato de honorários, o que colocar nesse contrato de honorários. Bem, se esse vídeo te deu um panorama geral, te deu uma ideiazinha do que aplicar no seu atendimento, se ele foi nem que seja um pouquinho útil para você, eu te convido a se inscrever no meu canal, porque eu vou estar sempre trazendo conteúdo desse tipo, e compartilha também esse vídeo com outro colega advogado que tem dúvida de como conduzir um atendimento jurídico, uma consultoria jurídica e de como demonstrar autoridade. Tenho certeza que você vai ajudar muito esse colega. Então, até o próximo vídeo.